falar agora de uma criança muito especial, tá? Minha xará, Giuliana, tá? Com G. Olha que lindinha, gente. A Juliana, ela tem 4 aninhos de idade, tá? 4 não, 7? 7 anos estão me dizendo aqui, tá? Ela tem síndrome de Down. E aí, ela também tem uma outra doença que prejudica o desenvolvimento dela, uma doença no pezinho dela. Tá percebendo que é torto? E aí esse tratamento pro pezinho da Juliana, pro pezinho da minha xará, ele não é feito aqui, porque não há um médico especialista nisso aqui em Londrina. E aí que tá o problema. Até o ano passado, você tá vendo aí um dos encaminhamentos, a Juliana seguia para tratamento em Curitiba, na capital. Porque lá, a rede pública de saúde tem um especialista. Percebe que ela tem dificuldade até de ficar em pé, né? E esse tratamento tem que ser feito rapidamente enquanto ela é criança, porque senão, conforme ela vai crescendo, aí fica até difícil, né? Que ela consiga ter, de acordo com os médicos, um andar bem parecido com o que a gente tem. Talvez não chegue a esse ponto, mas que vai melhorar muito, vai. Só que ela teve que interromper esse tratamento agora. Mas como assim, Juliana? Você não disse que ela estava indo para Curitiba? Ela ia para Curitiba, a família não tem condição de pagar a gente transporte. Ela ia num programa que a Prefeitura de Londrina tem e que transporta pacientes sempre que não há um especialista na rede pública aqui na cidade. E aí, gente, no final do ano passado, no começo desse ano, a Prefeitura cortou esse transporte porque disse que agora aqui em Londrina tem um especialista. Tem um médico capaz de prestar o atendimento à Juliana. Ok, se vai ter um médico aqui para atender essa criança, não tem necessidade de gastar dinheiro para mandar ela para Curitiba. Beleza. Ela então foi agendar, a mãe foi agendar uma consulta para a Juliana com esse especialista. Sabe daqui quanto tempo ela conseguiu agendar? Um dia? Não. Uma semana? Não. Um mês? Não. Um ano! Um ano! A gente está falando de uma criança que está começando a se desenvolver. Aos 6, 7 anos a criança quer brincar com todo mundo. E aí ela vai ter que ficar um ano sem atendimento. Desculpa, mas um ano é suficiente para tudo que ela já conseguiu, para todos os progressos que ela já teve, para a gente regredir tudo isso. Essa criança não pode esperar um ano por atendimento. De verdade. Vamos acompanhar a reportagem e eu quero saber o que é que a Secretaria Municipal de Saúde vai fazer com relação a essa história, hein? 1h28. Nos passos da pequena Juliana, a luta para sobreviver. A garotinha tem apenas 7 anos, mas desde que chegou a esse mundo, a vida para ela nunca foi fácil. Juliana nasceu com síndrome de Down, já teve problemas no coração que a levaram a uma cirurgia e também tem uma patologia no pé que prejudica todo o desenvolvimento dela. A menina chegou a ser tratada em Curitiba, já que em Londrina não havia especialista para lidar com o problema no pé. Segundo a mãe, desde o ano passado, a cidade passou a ter especialista, mas a fila de espera é muito grande. Ela nasceu com um pé torto congênito, né? A gente fazia o tratamento em Curitiba. Esse tratamento foi interrompido em virtude de uma cirurgia cardíaca que ela precisou fazer. E quando a cirurgia cardíaca, toda essa parte se resolveu, que a gente foi voltar para o tratamento, eu não pude mais ir para fora de Londrina, porque Londrina tinha um médico aqui e eles mandaram eu entrar na fila como qualquer outra pessoa. Só que assim, ela já estava em tratamento, eu não voltei a continuar o tratamento e não consegui mais. Se não bastasse isso, outros problemas tornam o sofrimento da menina ainda maior. Olha, Juliano, a Meire estava me contando aqui que não tem sido fácil, que inclusive ela está tendo problema para dormir, ela não consegue dormir em função das dores e você dá até remédio para ela dormir, o que é raro, uma criança tomando remédio para dormir, mas tem sido assim.
Tem sido assim. Sem os remédios, ela dorme, ela tira só cochilos e sempre gemendo de dor, né? O tempo inteiro ela geme à noite, e aí com o remédio ela tem dormido 2, 3 horas à noite, mas a gente percebe que é a perna, que ela segura a perna, que ela me dá o pé para fazer massagem, porque ela está sentindo dor, né? Então, assim, tem sido bem triste, é um sistema que está sendo bem desumano, está fazendo uma criança sofrer demais. Agora, eu estou aqui há mais de um ano com carta de fisioterapeuta dizendo da emergência, explicando que ela vai ter toda a vida dela prejudicada em virtude de não estar fazendo a fisioterapia, que é uma coisa essencial para quem tem síndrome de Down, né? O pé dela hoje já é 2 números menor, porque ele está girando, e ele está 2 números menor. Tem dia que eu não tenho um sapato para calçar nela. Eu preciso sair com ela descalço, porque nada se adapta, nada para no pé, ou o que para começa a machucar. Então, está sendo bem difícil. Mas nem é para mim, é difícil para ela, e é isso que está me matando. A pior coisa que tem para uma mãe é você ver um filho sentindo dor, sofrendo, e você não conseguir fazer nada. Ficar preso num sistema desumano. Porque é desumano. É uma fila que você não consegue sequer acompanhar. Né, o município fez, sim, colocou ela em atendimento prioritário, ela foi chamada, mas chega lá dentro do hospital, tem uma fila que a gente não consegue nem acompanhar como que ela anda. Eu só queria mesmo que as pessoas que são responsáveis por organizar essas filas de atendimento, que elas olhassem as prioridades, né? Que se o sistema todo tá sobrecarregado, eu não estou culpando médico, nem hospital, nem ninguém, eu só acho que está muito sobrecarregado para um único médico atender Londrina e toda a região em volta. Se esse sistema não está funcionando, vamos pensar numa outra forma, né, para não deixar essas crianças sem atendimento. A gente tem hospitais fora de Londrina que têm capacidade de prestar esse atendimento e você não consegue fazer a coisa andar. Eu falei, eu pago as viagens, só me libera a consulta. Nem assim é possível, porque o sistema não permite. Então, eu queria pedir muito assim, que quem cuida desse sistema, que parasse para pensar como um ser humano. Não como uma máquina que a coisa tem que funcionar de acordo com uma engrenagem. A gente está lidando com vidas, com famílias, com crianças, né? Não é só o meu caso. Se vocês pararem para conversar com cada mãe especial que tem nessa cidade, todas elas têm uma história de sofrimento, todas elas têm uma espera agonizante, porque isso vai matando a gente por dentro. É muito fácil botar numa planilha que até então não se tinha um médico especialista para cuidar desse problema que a Juliana tem no pé e agora a Londrina tem. E não ter nessa planilha a espera de até 12 meses, de 1 ano, para uma consulta com esse especialista. É muito fácil dizer, olha, agora a Londrina já tem um médico que pode tratar dela aqui, não tem necessidade de mandar ela para Curitiba. Só que aí ela fica 1 ano sem atendimento. Num período em que, olha para o teu filho, para tua filha, você tem uma criança nessa idade, 4, 5, 6, 7 anos, é aquela idade que a criança estica. De uma hora para outra, teu filho deixa de ser um menininho assim, e às vezes ele baixa aqui no teu ombro, às vezes ele passa você. E é nessa hora, tá, que os ossinhos vão crescendo, que a criança vai se formando, que a Juliana precisa. Porque quando ela ficar mais velha, quando ela ficar um pouquinho mais pesada, até porque a gente vai crescendo, vai aumentando o peso. Ela não vai conseguir mais caminhar, nem com essa dificuldade que ela está tendo agora. Imagina a dor de caminhar com esse pezinho torto. De verdade, gente. Suspende-se o transporte quando a cidade tem condição de atender. E eu tenho certeza, chegou pra gente essa história da Juliana, mas deve ter um montão de gente
que teve o transporte suspenso para buscar especialistas na capital, porque contrataram os médicos aqui. Só que aí essa demora é enorme. Não dá para aceitar esse tipo de coisa. Eu já disse aqui várias vezes. Um convênio médico, você vai pagar hoje no mínimo aí 500, 600 reais. É caro, demais. Só que o que a gente paga de impostos é mais do que a gente pagaria em qualquer convênio médico. De verdade. Os nossos impostos são para isso. São para a saúde, para a educação, para asfalto, para a infraestrutura. É para isso que a gente paga impostos. E eu garanto, se a gente não pagasse impostos, com esse dinheiro a gente pagaria um super convênio médico. De verdade. Então quando a gente pede, quando a gente cobra aqui, que gente como a Juliana, e hoje é Juliana, tá? Mas podia ter qualquer outro nome, porque se eu começar a falar aqui, eu fico até o final do programa falando de casos semelhantes. É só eu liberar o WhatsApp aqui. Gente que está esperando meses, até ano, por uma simples consulta médica. Quando a gente cobra, a gente está cobrando com propriedade, porque não é favor. O poder público oferecer esse transporte não é favor. É ele que não tem competência de cuidar da Juliana aqui. E não é botando um médico para atender daqui a um ano que vão resolver o problema. O secretário municipal da Saúde, Felipe Machado, falou dessa história. Vamos ver o que ele tem para dizer, tá? E na sequência, a gente segue nesse assunto, tá? 1h36. Nós temos a oferta de ortopedia infantil hoje no ambulatório do Hospital Infantil, onde são realizados todos os atendimentos às nossas crianças, inclusive com a técnica do PONSET, que é uma técnica adequada talvez para esse caso, e o que a gente vai fazer é pedir uma reavaliação da nossa equipe de auditoria, uma vez que os relatos é que essa fila pode chegar até 6 meses, e pelo que eu entendi, essa criança já fazia o tratamento e essa interrupção pode estar trazendo aí algum retrocesso nesse processo de evolução, que evidente não é o ideal. Então, diante dessas informações, vou solicitar à nossa equipe de auditoria que reavalie esse caso e ver, junto com a equipe do Hospital Infantil, a possibilidade de um encaixe para que ela comece o mais rápido possível esse atendimento. Eu vou fazer o seguinte, tá? O secretário Felipe Machado, que não tinha conhecimento, ele particularmente, dessa história, e ele prometeu para hoje, para amanhã no máximo, uma posição de tudo isso. Eu vou voltar a esse assunto, tá? Aliás, eu estou cada vez mais querendo, eu vou comprar isso. Eu vou botar aqui, sabe aqueles flip charts gigantes? Eu vou botar aqui e vai ficar assim, tudo que tiver pendente a gente vai escrever aqui, ó. Para eu não esquecer, porque é tanta coisa, e para você também não esquecer. Então a gente vai voltar a esse assunto, não sei se amanhã, até o final da semana, a gente vai voltar a esse assunto, tá? Eu quero uma posição concreta da secretaria. O secretário Felipe Machado prometeu que vai fazer essa auditoria, vai entender o que é que está acontecendo, porque o que eu não quero é que a Juliana fique sem atendimento. Se for aqui em Londrina, melhor. Imagina o desgaste para uma criança ter que viajar todo mês para ser atendida na capital. Se o atendimento puder ser feito aqui, eu tenho certeza que vai ser muito melhor para ela. Vai ser muito melhor para essa família, mas ela precisa ser atendida. E não ter lá no prontuário, não, ela já é nossa paciente, mas é aquela coisa, ela vira um número, né? Só que cara a cara com o médico, daqui a um ano. Prometo, tá? Nós vamos voltar a esse assunto até o final da semana.